Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. Esse é um número muito importante para mim. Por favor, cliquem no botão inscrever-se. É apenas um clique, mas para mim é uma motivação enorme para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos vocês. O cheiro de decomposição pairava sobre as pedras do bloco do leiloeiro. Era o odor da desesperança de vidas vendidas por um punhado de moedas de prata. Art permaneceu de cabeça baixa, a aspereza da sua túnica de linho arranhando a sua pele. À sua volta, outros ômegas tremiam. O medo deles, uma onda palpável no ar frio. Eram os indesejados, os defeituosos, o gado sem alcateia a ser regateado. Para eles, esta era a derradeira e desesperada hipótese. Para Ortion, ela era diferente, mesmo entre os párias. Era uma pária. Enquanto as outras possuíam a natureza suave e submissa do seu posto, pelo menos tinha um lobo adormecido dentro de si. Art tinha apenas o silêncio. Ela era sem lobo. Uma casca oca num mundo definido pelo espírito interior. A sua família, os outrora orgulhosos da lua de prata, tinham-na rejeitado, a sua vergonha demasiado grande para suportar o fardo de uma filha quebrada. Tinham-na entregado aos leiloeiros sem um olhar para trás. O seu preço? Uma ninharia, para cobrir as suas despesas de viagem. Próximo, trovejou o leiloeiro, a sua voz ecoando nas paredes úmidas da caverna do mercado. Lote 17. Art, da desgraçada linha da lua de prata. Sem lobo, estéril, mas tem um rosto bonito. Para aqueles que valorizam tais coisas, comecemos a licitação com um único cobre. Elividade. Elividade. Um risinho cruel percorreu a escassa multidão de metamorfos de baixo escalão e mercadores oportunistas. Um único cobre. Era menos do que o preço de um pão de pão velho. Ninguém levantou a mão. Art fechou os olhos, a sua vergonha, uma marca quente na sua alma. Tinha esperado isto. Quem quereria algo inútil como ela? O seu único dom era um dom secreto, algo que não conseguia nomear ou explicar. Era um poço profundo e silencioso de empatia dentro dela. Uma capacidade de sentir a dor dos outros e, de alguma pequena forma, aliviá-la. Conseguia acalmar um cavalo assustado com um murmúrio, silenciar um bebê a chorar com um toque. Mas, numa sociedade que venerava a proeza física e a ferocidade do lobo, o seu talento gentil era visto como nada mais do que um truque de camponês, um poder brando num mundo de arestas duras. O leiloeiro estava prestes a dispensá-la, a enviá-la para as fossas dos curtidores, onde os verdadeiramente inúteis terminavam os seus dias, quando uma nova presença silenciou a caverna. As pesadas portas de madeira rangeram ao abrir-se, e duas figuras com a armadura de obsidiana da guarda real entraram. Os seus rostos estavam sombrios. As suas armaduras ostentavam o lobo rugindo do rei Alfa. Entre eles caminhava um homem cujas vestes de cargo o marcavam como membro do conselho do rei. Era alto e severo, o seu rosto uma máscara de desprezo aristocrático. Orth reconheceu-o dos decretos públicos. Lorde Alriken, tio do rei e regente interino do reino. O seu olhar varreu a patética exibição de ômegas no bloco, o seu lábio superior a repuxar-se em nojo. Por ordem do regente, anunciou ele, a sua voz cortando o silêncio. É exigido um tributo. A aflição do rei agrava-se. Zero, A praga sombria aprofunda o seu domínio. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Todos sabiam da maldição do rei Alfa. Rei Zéfos. O lobo negro, um herói que caíra nas guerras das bruxas apenas para ser trazido de volta por magia negra, era agora um prisioneiro no seu próprio corpo. Uma maldição retorceu o seu lobo, transformando-o numa besta monstruosa e incontrolável de sombra e fúria. Ele estava isolado na torre mais alta da cidadela de Blackwood. Os seus uivos de agonia, um lembrete noturno do tormento do seu soberano. Lord Alrichan continuou, os seus olhos frios e vazios.
Tentamos curandeiros, feiticeiros e sacerdotisas. Todos falharam. Agora tentamos um caminho diferente. Disse que a natureza gentil de um ômega pode acalmar até a besta mais selvagem. Portanto, um tributo de calma foi decretado. Um ômega será escolhido para assistir o rei, para acalmar o seu espírito. O seu olhar pousou em Ort. Foi um olhar gelado e calculista. Ela não viu piedade nos seus olhos, apenas oportunidade. Dezenas de ômegas já tinham sido enviados para a torre do rei. Nenhum regressara. Não eram tributos. Eram sacrifícios. Tu, disse Elriken, apontando um único dedo elegante para ela. Ah, sem lobo. És inútil para todos os outros. Talvez o teu vazio sirva ao rei. Serás o tributo deste mês. O leiloeiro gaguejou. Meu senhor, ela está defeituosa. Certamente um ômega mais forte. Ela é descartável. Elrichan interrompeu-o. Se ela falhar, nada de valor se perde. Se por algum milagre ela tiver sucesso, bem, milagres são para os desesperados. Ele, atirou uma única moeda de ouro para o palco. Ela girou e aterrou aos pés de Ort. Um contraste gritante com o único cobre que tinha sido o seu preço inicial. O seu preço está pago. Preparem-na. May. Os guardas avançaram, as suas luvas fechando-se em volta dos seus braços finos. O medo, frio e aguçado, finalmente perfurou a resignação entorpecida de Art. Estava a ser enviada para morrer, a ser dilacerada pelo monstro que outrora fora o seu rei. Enquanto a arrastavam do bloco, ela olhou para trás para a multidão. Ninguém lhe encontrou o olhar. Para eles, ela já estava morta. Era uma ômega esquecida, uma rapariga sem lobo enviada para acalmar um rei amaldiçoado cuja alma já tinha sido devorada pelas sombras. A cidadela de Blackwood era uma fortaleza de pedra irregular e sombra perpétua. Tinha um lugar que parecia engolir a luz. Ort foi escoltada por corredores frios e ecoantes, onde tapeçarias, representando as gloriosas vitórias dos reis de Faerûs, pendiam como fantasmas zombeteiros. Mostravam um rei com olhos como obsidiana polida e um sorriso de guerreiro. Não a criatura atormentada em que se tinha tornado. Os passos dos guardas eram o único som, uma marcha rítmica em direção ao seu destino. Ascenderam uma escadaria em espiral que parecia subir até aos próprios céus. O ar ficou mais frio, carregado com uma energia crua e opressora que fez eriçar os pelos dos seus braços. Era uma aura de pura agonia indiludível. Os seus próprios sentidos empáticos gritaram-lhe, um grito silencioso de tormento que não era dela. Esta era a sua dor. Esta era a praga sombria. Os guardas pararam diante de uma enorme porta reforçada com ferro. Correntes pesadas estavam drapeadas sobre ela, presas com fechaduras que pareciam capazes de conter uma máquina de cerco. Um dos guardas produziu uma chave, a sua mão tremendo ligeiramente enquanto desfazia as fechaduras. Sua Majestade está indisposta hoje, murmurou o guarda, recusando-se a olhá-la. Não façam nenhum movimento brusco. Não falem a menos que sejam falados, e pela deusa, não o toquem. Ele empurrou a porta, e a onda de sofrimento que varreu Ort quase a fez cair de joelhos. O quarto além era vasto e opulento, mas era uma jaula de esplendor arruinado. Os móveis estavam partidos e virados, marcas de garras profundas, impossivelmente grandes, cicatrizavam as paredes de pedra e o chão. O ar estava espesso com o tangue metálico de sangue e o cheiro amargo de desespero. E no centro do quarto, ele estava lá. O rei Zápios era um gigante. Mesmo de joelhos, estava preso ao chão por grossas correntes de prata que se esticavam contra cada respiração ofegante. As suas costas estavam viradas para ela. A sua estrutura maciça curvada em miséria. O seu longo cabelo preto estava emaranhado com suor e algo mais escuro. A sua pele, onde ela conseguia vê-la, estava pálida e marcada por veias pretas e retorcidas que pareciam pulsar com vida própria. Esta era a maldição. A praga sombria tornada manifesta. Ele não se virou. A sua voz era um rosnado baixo, um murmúrio que vibrava através do chão de pedra. Mais um. Alken torna-se mais tolo a cada lua que passa. Vai-te embora, pequena ômega. Corre enquanto ainda podes. Não há rei aqui. Apenas uma besta. O coração de Art martelava contra as suas costelas. Todos os instintos gritavam para que fugisse, para obedecer ao conselho do guarda e ao próprio comando do rei, mas os seus pés permaneceram enraizados no local.
Por baixo do peso esmagador do seu poder e fúria, o seu estranho dom mostrava-lhe algo mais. Ela podia sentir a lasca do homem ainda presa dentro do monstro, uma alma gritando numa prisão da sua própria carne. A dor era uma coisa física, uma lasca de gelo no seu próprio coração. Deu um passo hesitante para a frente, as correntes tilintaram quando ele se mexeu, a sua cabeça virando-se lentamente. Ela viu primeiro seu perfil. Uma mandíbula afiada e aristocrática apertada num rosnado permanente, uma testa franzida em tormento eterno. Então ele virou-se totalmente para ela, e ela esqueceu como respirar. Era belo de uma forma terrivelmente quebrada. O seu rosto era feito de ângulos duros e graça selvagem, mas os seus olhos, eram o coração da tempestade. Um era um cinzento profundo e inteligente, o olho de um rei. O outro brilhava com uma luz carmesim malévola, o olho da besta. As veias sombrias pulsavam mais violentamente naquele lado do seu rosto, uma corrupção rastejante que procurava reclamá-lo, completamente. "Não tens medo", murmurou ele, a sua voz carregada de uma curiosidade perigosa. Não era uma pergunta. Os outros gritavam, choravam, imploravam. Tu ficas apenas a olhar. Art encontrou a sua voz, embora fosse pouco mais que um sussurro. O medo é um luxo, Sua Majestade. Fui vendida por menos que um pão. Resta pouco para eu ter medo. Um lampejo de surpresa. Interesse cruzou as suas feições. O brilho vermelho no seu olho diminuiu por uma fração de segundo. Sem lobo, afirmou ele, o seu olhar penetrante. Ele podia senti-lo nela, o espaço em branco onde o seu lobo deveria ter estado. Meu tio envia-me um brinquedo partido para brincar. Que apropriado. Os guardas bateram a porta atrás dela, as fechaduras a clicarem com uma finalidade sombria. Ela estava presa. Presa com o monstro. Não sou um brinquedo, disse ela, uma centelha de desafio a acender-se dentro dela. Não tinha mais nada a perder. Sou Art. Ele soltou uma risada curta e áspera que soou como pedra a ranger. Tens um nome? Não te vai salvar. Ele esticou-se contra as suas correntes, os músculos dos seus braços e costas acordarem como cabos de aço. Um rosnado baixo escapou da sua garganta, e os têndrios sombrios sob a sua pele contorceram-se e escureceram. A agonia estava a intensificar-se. A praga está a subir. Vai para o canto mais distante da sala. Encosta-te à parede. Não te mexas, nem sequer respires muito alto. Se tiveres sorte, não te notará quando me levar. Ele atirou a cabeça para trás e rugiu. Um som de tal agonia profunda que Art sentiu que lhe rachava os próprios ossos. Era o som de uma alma a ser dilacerada. A besta estava a chegar. Besta Elat. Ela deveria ter estado aterrorizada, mas tudo o que sentiu foi uma onda avassaladora e de partir o coração de compaixão pelo rei sofredor. Art não recuou para o canto. Manteve a sua posição, o seu corpo a tremer, mas a sua vontade um pilar de aço súbito e inabalável. Vê-lo a lutar, vê-lo a sofrer pela sua potencial segurança, tocou uma corda profunda dentro dela. Era um rei, mesmo acorrentado, mesmo como um monstro. As veias sombrias no seu corpo pulsavam com um ritmo doentio, espalhando-se como tinta em água. A sua forma começou a distorcer-se, os músculos a inchar, os ossos a estalar e a remodelar sob a força da magia malévola. Os seus gritos tornaram-se rosnados desumanos. A besta estava a vencer. Em vez de se esconder, Ort deu mais um passo em frente. O que estás a fazer, sua tola? Rosnou Zapiro, a sua voz a distorcer-se, a aprofundar-se. Ele estava agora de 4, a transformação quase completa. Eu disse-te para te esconderes. Tu ainda estás aí dentro, sussurrou ela, a sua voz mal audível, por cima dos seus rosnados dolorosos. Eu sinto-te. Os seus próprios sentidos estavam em chamas. A agonia que emanava dele era um assalto físico. Mas através disso, ela sentiu o cerne do homem, a vontade desesperada e a arranhar de sobreviver, de proteger, de permanecer ele mesmo. Era um pequeno lampejo de luz numa escuridão avassaladora. Ela concentrou-se nele. Sem pensar, começou a falar. Falou do sol nos campos da sua antiga casa, do sabor de bagas silvestres apanhadas no verão,
das canções de embalar que a sua mãe costumava cantar antes da vergonha ter transformado o seu coração em pedra. Não contou uma grande história. Ofereceu-lhe pequenos e simples pedaços de uma vida que ele já não podia tocar. A sua voz era suave, um fio silencioso na cacofonia do seu tormento. Ela não sabia se ele a conseguia sequer ouvir, mas continuou a falar, derramando a sua própria esperança desesperada nas palavras. A fúria da besta parecia vacilar. A violenta agitação contra as correntes diminuiu. Zefaros, ou o que restava dele, levantou a sua cabeça monstruosa, os seus olhos, agora ambos a brilhar de carmesim feral, fixos nela. O rosnado ainda estava nos seus lábios, mas uma lasca de confusão temperou a fúria. Por quê? A voz da besta ressoou, um híbrido estranho da cadência de Zéfos e um rosnado gutural. Por que você não foge? Porque ninguém deveria ter que sofrer sozinho. Arth respondeu, seu olhar inabalável. Por um longo momento, a criatura simplesmente encarou. Os tentáculos sombrios que compunham sua forma em constante mudança pareceram parar, ouvindo. A aura opressora de dor na sala diminuiu em uma fração. Era como se suas palavras, sua simples presença, fossem um bálsamo em uma ferida supurada. A mudança foi minúscula, quase imperceptível, mas estava lá. Lentamente, dolorosamente, a transformação começou a reverter. As sombras recuaram, os ossos se encaixando de volta em seus lugares com estalos doentios. Zefaros desabou no chão de pedra. Sua forma humana retornou, embora estivesse pálido e tremendo, encharcado de suor frio. As correntes agora pendiam frouxamente sobre ele. Ele ficou lá, ofegante. Sua cabeça virou em direção a ela. O brilho carmesim havia sumido de seus olhos, restando apenas o cinza cansado do rei. Como? Ele rouquejou, a voz áspera. Ninguém, nada, jamais o empurrou para trás antes. Nem por um momento. Eu apenas conversei, ela disse, sentindo seus próprios joelhos fracos de alívio. Foi mais do que isso, ele disse, impulsionando-se para uma posição sentada. Ele olhou para ela com uma nova intensidade, uma inteligência calculista que era muito mais intimidadora do que a fúria da besta. Quem é você, garota sem lobo? Antes que ela pudesse responder, a pesada porta rangeu e se abriu. Lord Elriken estava no limiar, ladeado por seus guardas. Ele observou a cena, o rei exausto, o ômega inquebrantável, e um lampejo de profundo desagrado cruzou seu rosto antes que ele o mascarasse com uma carranca preocupada. Zefaros, meu querido sobrinho, você está bem? Ouvimos os rugidos. Temi o pior. Seus olhos deslizaram para Ort frios e afiados. E você? Você ainda está viva. Quão inesperado. Ela está sob minha proteção, tio, disse Zéfos, sua voz recuperando parte de sua força régia. Ele não tentou se levantar, mas sua presença encheu a sala mesmo assim. Ela permanecerá aqui. Claro, claro, disse Elriken suavemente, embora seus olhos se estreitassem. O que quer que lhe traga conforto, mas um ômega sem lobo é um embaraço, o tribunal sussurra. Dizem que você está tão perdida que se apega a uma criatura quebrada em busca de consolo. Deixe-o sussurrar, respondeu Zapiros, seu olhar fixo no de seu tio. Suas palavras são vento, ela fica. Elrichen deu um sorriso apertado e fino. Como desejar, vossa majestade. Ele se virou para Art. Veja que você continua útil, o favor do rei é volúvel. Com um último olhar prolongado que foi ao mesmo tempo um aviso e uma ameaça, ele saiu da sala, a porta se fechando atrás dele. O som das trancas sendo afiveladas ecoou mais uma vez, selando Ort. Ela não era mais apenas um sacrifício. Ela era uma curiosidade, uma solução potencial, e para um homem como Lord Elriken, isso a tornava algo muito mais perigoso, um problema a ser eliminado. Dias se transformaram em uma estranha rotina dentro dos confins da Torre do Rei. Ort recebeu aposentos simples de servos, adjacentes à câmara principal de Zefaros, uma pequena misericórdia que lhe permitiu uma fatia de privacidade. A comida era trazida por guardas silenciosos que se recusavam a encontrar seus olhos. Ela era um fantasma na cidadela, sua existência conhecida apenas por alguns. Seu propósito, no entanto, tornou-se mais claro a cada dia que passava. Ela era uma âncora para o rei. Quando os tremores da maldição começavam, quando as veias sombrias escureciam em sua pele, ela falava com ele. Ela se sentava fora de seu alcance e enchia o silêncio opressor com histórias. Ela lhe contou sobre dias de mercado, sobre as mudanças das estações, sobre a mitologia da deusa e do grande lobo. Ela teceu contos de memória e imaginação.
tecendo tapeçarias de palavras para distraí-lo de sua própria guerra interior. E funcionou. As transformações completas tornaram-se menos frequentes. Os períodos de lucidez, de calma, cresceram. Zéfos começou a responder. No início, suas perguntas eram curtas, impessoais. Ele perguntava sobre o estado do reino, a colheita, o moral do povo. Ele era um rei, faminto por seus deveres. Arthur do que podia, juntando fofocas e notícias que havia ouvido em sua vida anterior. Então, suas perguntas se tornaram mais pessoais. Por que sua família o expulsou? Ele perguntou. Uma noite, ele estava sentado na beira de seu dez de pedra. As correntes o puxavam em torno de seus tornozelos. Ele se recusou a deixar os guardas removê-las, completamente. Um lembrete sombrio da besta que ainda dormia dentro. Ort hesitou, a velha vergonha a picando. Eu sou sem lobo, ela disse simplesmente. Para eles, eu era uma praga em nossa linhagem, um fracasso. O fracasso é não conseguir proteger seu povo, Zéfos retrucou, sua voz baixa. O fracasso é estar acorrentado a uma rocha enquanto seu reino murcha sob a mão de um homem como meu tio. Sua condição é uma circunstância de nascimento, não uma medida de seu valor. Suas palavras foram uma revelação. Ninguém jamais havia falado de sua condição com algo além de pena ou desgosto. Que o rei Alfa, um homem reverenciado por sua força, descartasse a própria coisa que a havia definido como sem valor. Isso mudou algo fundamental dentro dela. Ela encontrou sua coragem. Vi, por que você o deixa governar em seu lugar? Lord Aurichan. Ele não tem os melhores interesses do povo em mente. Um olhar sombrio cruzou o rosto de Zéfos. Aurichan é ambicioso e cruel, mas ele detém o conselho. Enquanto estou assim, ele gesticulou para suas correntes, para a pele manchada de sombra. Minha reivindicação é frágil. Muitos acreditam que não sou mais apto para governar. Eles me veriam abatido como um cão raivoso. Aurichan mantém a ordem, mesmo que seja fria e opressiva. Ele é o diabo que conheço. Ele me enviou aqui para morrer. Ort declarou calmamente. Eu sei, disse Zéfro, seu olho cinza encontrando o dela, e por isso ele me responderá quando eu estiver livre. A promessa em sua voz era absoluta. Naquele momento, ele não era um monstro. Deterdado, ele era seu rei, e um estranho e tênue laço estava se formando entre eles, tecido de solidão compartilhada e segredos sussurrados na escuridão. Ele começou a ver além do ômega sem lobo e viu Ort, uma mulher de força tranquila e resiliência surpreendente. E ela, por sua vez, viu além da besta amaldiçoada para o homem nobre e atormentado preso dentro dela. Essa frágil peça, no entanto, não estava destinada a durar. Uma tarde, Lord Aelriken veio à torre novamente. Desta vez, ele não se dirigiu ao rei. Ele foi direto para Arth, que estava remendando uma das velhas túnicas de Zefaros. A corte está inquieta, disse Aelriken. Sua voz um sussurro venenoso. Ele a circulou como um predador. Eles falam da melhora milagrosa do rei. E eles falam seu nome, a bruxa sem lobo que enredou nosso monarca atormentado. Eu não sou uma bruxa, disse Arth, mantendo as mãos firmes em sua costura. Não. Então, o que você é? Ele zombou. Você não é ninguém, uma desgraça, e você está interferindo no curso natural das coisas. Ele se aproximou, sua voz caindo. A maldição do rei é um julgamento da deusa. Ela deve seguir seu curso. Sua presença aqui é uma blasfêmia. Acabe com isso. Falhe em seus deveres. Deixe a besta levá-lo. Seria uma misericórdia para ele e uma recompensa para você. Ele apertou uma pequena e pesada bolsa em sua mão. Ela tilintou com o som de ouro. Saia da cidadela, ele sibilou. Desapareça, e você viverá seus dias em conforto. Desafie-me, e eu a exporei como uma charlatã e espiã. Eu a queimarei. A mão de Arit fechou-se em torno da bolsa. O ouro estava frio e duro contra sua pele. Ela olhou do rosto cruel de Aelkin para o canto sombreado onde Zéfro estava sentado, observando, ouvindo, sua expressão indecifrável. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha algo a proteger, algo mais valioso do que ouro ou sua própria segurança. Ela encontrou o olhar de Aelriken, o seu próprio claro e desafiador. Não. Ela deixou a bolsa de ouro cair no chão, as moedas espalhando-se pelas pedras com um último tilintar. O rosto de Aelriken contorceu-se em uma máscara de pura fúria. Você cometeu um grave erro, pequena Ômega.
Do canto, um rosnado baixo ecoou, e as correntes tilintaram ameaçadoramente. Aurichen deu um meio passo para trás, seus olhos disparando para o rei. Zephos estava de pé. Vi, 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 Zeph, vi, Zeph, vi, Zeph, vi, Zeph, vi, Zeph, vi, Zeph, Zeph, vi, vi, Zeph, vi, vi, Zeph, Zeph, vi, vi, as sombras se contorcendo ao redor dele, seu olho cinza brilhando com um fogo frio e protetor. Saia, o rei comandou, sua voz mortalmente calma, e não ameace o que é meu novamente. Seu plano desmoronou, mas seu ódio por Orth solidificou-se em algo letal. A noite após a ameaça de Auriken foi diferente. Uma tempestade assolou o lado de fora da cidadela, espelhando a tempestade dentro da alma do rei. A maldição estava lutando, irritada com o progresso que Zéfaros havia feito, com a esperança que Orth havia acendido. A dor era mais intensa do que ela jamais a tinha visto. Zéfaros se debateu contra suas correntes, seus rugidos de agonia abalando os próprios alicerces da torre. Suas histórias não estavam funcionando. Suas palavras tranquilizadoras foram engolidas pela tempestade de seu sofrimento. As sombras o estavam consumindo mais rápido e completamente do que nunca. Ele estava perdendo. Orth, ele engasgou, sua voz um apelo desesperado de dentro da maré crescente de escuridão. Volte, é muito forte desta vez. Seu corpo convulsionou, ossos se estalando e se reformando com velocidade horripilante. A transformação foi absoluta. Onde o rei estivera, agora estava a besta sombria. Era maior que um lobo terrível, uma criatura de pesadelo feita sólida. Sua pelagem era sombra em movimento. Suas garras eram navalhas de obsidiana, e seus olhos ardiam como brasas gêmeas do inferno. As correntes de prata, enfraquecidas por inúmeros assaltos, esticaram-se e depois se quebraram, os elos voando pela sala como estilhaços. A besta estava livre. Arth estava congelada, não de medo, mas de uma tristeza terrível e dolorosa. Aquela era a monstra que todos temiam. A criatura que havia matado guardas e dilacerado ômegas. Ela deu um passo em direção a ela, sua cabeça maciça baixa, um rosnado gutural vibrando em seu peito. A sala estava cheia de seu cheiro predatório, uma mistura de ozônio, sangue e magia antiga. Era o fim. Era a morte, que Auriken lhe havia prometido. Mas enquanto a besta a pairava sobre ela, sua sombra caindo sobre ela como um sudário, ela viu algo em seus olhos ardentes sob a fúria feral. Ela viu o lampejo que havia sentido antes, a alma presa, a agonia de Zéfiros, um prisioneiro em sua própria forma monstruosa. A besta não era apenas uma assassina, era uma gaiola de sofrimento. Ela abriu suas mandíbulas, revelando fileiras de dentes forjados em sombra. Uma rajada de ar quente e fétido a atingiu. Seria o fim. Em vez de gritar, em vez de correr, Orth fez a coisa mais irracional que já havia feito em sua vida. Ela ergueu uma mão trêmula. A besta parou, sua cabeça inclinada, claramente não esperando isso. Zéfaros, ela sussurrou, sua voz tremendo mais clara. Não tenho medo de você. Eu te vejo. Ela estendeu a mão e colocou a palma da mão plana contra o focinho maciço e sombrio da criatura. No momento em que sua pele tocou sua forma, um choque como um raio subiu por seu braço. A besta recuou com um ganido do que soou como surpresa dolorosa, mas não atacou. Ficou parada, seus olhos ardentes arregalados, fixos em sua mão. Arth não recuou. Ela se manteve firme, canalizando toda a sua estranha e empática dádiva em seu toque. Ela não tentou lutar contra a escuridão. Ela tentou alcançar o homem dentro dela. Ela inundou a conexão com sua própria força tranquila, com sua crença inabalável no rei que ele era, com a frágil e crescente afeição que sentia por ele. A carne sombria sob sua palma parecia gelo sólido e fogo ardente ao mesmo tempo. A besta soltou um gemido baixo. Um som de total confusão e dor. O inferno furioso em seus olhos começou a diminuir. Ferenta 5. Por um segundo de tirar o fôlego, a forma monstruosa cintilou, e ela viu o rosto de Zephos sobreposto ao da besta, seus olhos cheios de choque e uma esperança crescente e incrédula. Ele a sentiu. Ele sentiu seu toque, não como um ataque, mas como uma âncora. O esforço era imenso. Parecia que ela estava tentando conter a maré com as mãos nuas. A escuridão lutou contra ela. Uma força senciente e odiosa que recuou de sua luz.
Mas ela se manteve firme, despejando cada vez mais de si mesma na conexão com um uivo final que estilhaçou almas, que foi tanto raiva quanto alívio. A besta desabou, as sombras implodiram, dissolvendo-se em fumaça e sussurros, deixando Zéfaros deitado nu e inconsciente no chão de pedra fria, completamente humano. As veias negras e contorcidas haviam desaparecido. Sua pele pálida, mas límpida pela primeira vez desde que ela chegara. Ele parecia em paz. Art caiu de joelhos, ofegante, a adrenalina a deixando fraca e trêmula. Ela havia enfrentado o monstro e sobrevivido. Mais do que isso, ela havia tocado o homem interior e o resgatado da beira do abismo. Ela engatinhou até ele, o coração apertado. Gentilmente, ela afastou uma mecha de cabelo negro de seu rosto. Ele não era mais apenas seu rei ou seu captor. Ele era Zéfaros. E ela estava assustadoramente, desesperadamente, se apaixonando por ele. Zéfaros acordou lentamente, a dor familiar do rescaldo da maldição. Um latejar surdo em seus ossos. Mas algo estava diferente. O tormento roedor e constante na parte de trás de sua mente, o sussurro da besta estava silencioso. Verdadeiramente silencioso. Pela primeira vez em anos, ele abriu os olhos. Art dormia em uma cadeira que ela arrastara para perto dele. Um cobertor gasto envolvia seus ombros. Seu rosto, tantas vezes tenso de preocupação, estava suave em sono. Ele se lembrou do caos, da dor, da certeza absoluta de que desta vez a besta venceria. Ele se lembrou das correntes se quebrando. E então, ele se lembrou dela, sua figura pequena e desafiadora de pé diante do monstro. Suas palavras sussurradas, sua mão. Ele se lembrou do choque de seu toque. Não uma marca de dor ou medo, mas um bálsamo fresco e calmante que havia perfurado as camadas de raiva e agonia até o seu âmago. Tinha sido como um homem se afogando encontrando uma única lufada de ar. Ele se levantou, os músculos protestando. Ele estava fraco, mas estava lúcido. Ele estava inteiro. Ele olhou para suas mãos, seus braços. As veias sombrias haviam sumido. Não desvanecidas, não dormentes, sumidas. Uma realização estarrecedora o atingiu. Ela havia feito mais do que afastar a besta. Ela o havia curado. Talvez não permanentemente, mas ela havia reparado uma parte de sua alma despedaçada. Ele se levantou e caminhou até ela, seu movimento silencioso. Ele olhou para a Ômega, que deveria ser um sacrifício, um brinquedo quebrado. Ela não era nada disso. Era uma arma, um milagre, uma mulher com um poder que ninguém havia compreendido, um poder que lhe dera esperança, como se sentisse sua presença. Seus olhos piscaram. Eram da cor de mel quente, e por um momento estavam desprotegidos, cheios de uma emoção profunda e surpreendente que o fez prender a respiração. Você está bem, ela ofegou. O alívio lavando seu rosto. Graças a você, ele disse, a voz rouca. Ele se ajoelhou diante dela, pegando sua mão. Eu não sei, ela admitiu, seu olhar caindo sobre suas mãos unidas. Eu vi que você estava lá dentro. Eu quis ajudar. Você fez mais do que ajudar, ele disse, o polegar acariciando o dorso de sua mão. Você me salvou. Ele precisava saber a verdade sobre a maldição para entender o que estava combatendo. Agora, ele tinha que compartilhá-la. Com ela. Ela não era mais apenas um atributo. Ela era parte dessa batalha. A maldição. Ele começou. A voz baixa e sombria. Foi lançada pela rainha bruxa dos picos de cinza. Bilha 2 Baiá. 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 Bilha 2 Baiá.
Billy 2 Baia. 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 Billy 2. No momento da minha morte, quando os bruxos me ressuscitaram, a maldição voltou com meu espírito. É chamada de praga sombria porque se alimenta de sombra, da minha dor, da minha raiva, do meu isolamento. Ela cresce mais forte quanto mais isolado eu estou do meu bando, do meu reino, de mim mesmo. Ele encontrou os olhos dela, a vulnerabilidade nos seus, uma confissão nua. A bruxa me disse que só poderia ser quebrada por um ato de verdadeira pertença. Encontrar um lugar, uma pessoa onde minha alma se sentisse verdadeiramente ancorada. Como eu poderia encontrar isso? Acusado em uma torre, temido por todos como um monstro, achei que fosse impossível, uma piada cruel para garantir meu tormento eterno. Ele fez uma pausa, o aperto em sua mão apertando levemente. Mas quando você tocou a besta, quando olhou para minha forma monstruosa e não teve medo, por um segundo eu senti isso, uma conexão, uma âncora. Pareceu pertença. Os olhos de Arth se arregalaram, cheios de um entendimento que amanhecia e algo mais profundo. O ar entre eles crepitava com emoção não dita. O protetor e a protegida, o rei e a exilada. Seus papéis haviam se misturado e invertido até que fossem simplesmente um homem e uma mulher, unidos por uma luta desesperada e compartilhada pela sobrevivência. Eu não vou te deixar, ela disse, a voz cheia de uma convicção feroz que desmentia seu status de ômega. Nós lutaremos isso juntos. Era um voto, uma promessa feita no coração da torre mais alta da cidadela. Mas mesmo enquanto as palavras eram ditas, uma ameaça externa já estava em movimento. Muito abaixo, nas câmaras do conselho, Lord Elriken estava colocando as peças finais de seu próprio plano em ação. Ele havia visto o poder de Art através dos espelhos de adivinhação que usava para monitorar o rei. Ele tinha visto a besta acalmada, a maldição recuar. A Ômega não era mais um problema. Ela era uma ameaça genuína à sua ascensão. Ele não podia mais esperar que a maldição fizesse o trabalho por ele. Ele teria que acelerar o processo. Ele empurraria o rei para um estado permanente de loucura, incriminaria a Ômega pelo crime e tomaria o trono no caos resultante. Ele pegou um pequeno frasco forrado de chumbo de sua mesa. Dentro havia um líquido escuro e viscoso, uma mistura potente de acônito concentrado e um acelerante mágico projetado para enfurecer a praga sombria além de todo controle. Era hora de matar um rei e uma rainha em formação com uma única pedra envenenada. Na manhã seguinte, trouxe uma falsa sensação de paz. Pela primeira vez, Zéfaros permitiu que os guardas retirassem suas correntes completamente. Ele andou por seus aposentos um homem livre, embora ainda confinado a uma torre. Ele e Art falaram por horas, planejando, esperando. Falaram de um futuro onde ele seria curado, onde ele poderia retomar seu trono e ela poderia ficar ao seu lado. Um sonho frágil e impossível que parecia tentadoramente próximo. Seu mundo tranquilo foi estilhaçado quando um pajem real chegou, trazendo uma bandeja. Nela havia uma única taça ornamentada de Lord Elriken. Vossa Majestade, o pajem anunciou, a cabeça baixa. Um gole de vinho fortificado para celebrar sua contínua recuperação. Os olhos de Zapiros se estreitaram. Ele confiava em seu tio tanto quanto confiaria em um lobo faminto. Mas recusar o presente publicamente seria uma afronta, um sinal de fraqueza que Elriken certamente exploraria. Deixe-o, Zéfaros ordenou. O pajem colocou a bandeja e fugiu. Art olhou para a taça, um nó de pavor se apertando em seu estômago. Você não pode beber isso. Eu sei, Zafairo disse, seu olhar distante, calculista. Mas meu tio não é tolo. Ele sabe que eu ficaria desconfiado. Este é um movimento em um jogo que eu ainda não entendo. Ele pegou a taça, girando o líquido vermelho escuro. Ele cheirou. Não havia nenhum cheiro de veneno que seus sentidos aguçados pudessem detectar. O acônito, especialmente quando mascarado por magia, poderia ser quase impossível de identificar até ser tarde demais. Ele estava encurralado. Beber era uma sentença de morte potencial. Recusar era mostrar medo, semear um pedaço de poder para seu inimigo. Antes que ele pudesse tomar uma decisão, uma comoção irrompeu do lado de fora da porta. Gritos. Um choque de aço. A porta se abriu com estrondo e um guarda cambaleou para dentro, seu rosto pálido de pânico.
Meu rei. Os níveis inferiores. Houve um ataque. Rebeldes na masmorra. Eles libertaram os prisioneiros. A cabeça de Zefaro se ergueu, seus instintos reais superando tudo o mais. Era um movimento clássico de Pinsir. Criar uma crise para distrair do verdadeiro ataque. Auriken estava agindo. Ele está tentando dividir meus guardas leais. Zefiro rosnou. É uma distração. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, um tremor o percorreu. Uma dor aguda e lancinante atravessou suas veias. Ele olhou para sua mão, a que segurava a taça. Uma agulha fina, quase invisível, coberta com o veneno escuro, havia sido cravada na filigrana do caule da taça. Ela havia picado seu dedo, uma ferida minúscula e insignificante que entregara uma dose fatal. Ele deixou a taça cair, que se estilhaçou no chão. Tum! Ele ofegou enquanto o veneno o atingia como um golpe físico. Foi instantâneo e brutal. O acônito atacou sua fisiologia de shifter, enquanto o acelerante incendiava a maldição dormente. As veias sombrias irromperam em sua pele, mais negras e virulentas do que nunca. Ele rugiu, um som de pura agonia não adulterada, e caiu de joelhos. Esta não era uma transformação. Era uma guerra dentro de seu corpo. O veneno e a maldição o despedaçavam de dentro para fora. A besta sombria irrompeu dele, não como uma mudança controlada, mas como uma explosão de energia escura. Era uma coisa sem mente, raivosa, impulsionada pelo fogo do veneno e pela raiva amplificada da maldição. Seu único instinto era destruir. Nesse exato momento, Lord Auriken apareceu na porta, ladeado por uma dúzia de seus próprios guardas pessoais, homens leais ao seu dinheiro, não à coroa. Contemplem. Ilha gritou, sua voz ressoando com falsa horror para o benefício de quaisquer espectadores. O rei finalmente sucumbiu. A besta foi liberada. E olhem, ele apontou um dedo dramático para Ort. A bruxa Ômega o envenenou para tomar o controle. Lá está a taça estilhaçada. Prendam-na. Ponham o monstro fora de seu sofrimento. Seus guardas avançaram, lanças apontadas. Eles estavam criando um círculo, prendendo Ort com a besta furiosa e sem mente. O plano de Elrichen era perfeito. A besta mataria Ort e seus guardas matariam a besta. Ele seria visto como o salvador da cidadela. O herói relutante forçado a abater seu sobrinho louco. A besta, rugindo de agonia, virou seus olhos ardentes para a coisa mais próxima a ela, Orth. Ela via apenas um alvo para sua dor. Ela atacou. O tempo pareceu desacelerar a um rastejar. A forma monstruosa da besta sombria. Toda sombra e dentes e fúria sem mente preencheu a visão de Orth. Não havia para onde correr. Os guardas formaram uma muralha de lanças atrás dela, seus rostos sombrios e resolvidos. Diante dela estava o monstro que Zápios se tornara, uma criatura além da razão, além do seu alcance. Ela fechou os olhos, preparando-se para o impacto, para o rasgar de garras e o fim de tudo, mas nunca veio. Em vez disso, ela ouviu um estalo doentio e um grunhido humano de dor. Seus olhos se abriram. Zafairos estava de pé entre ela e a besta. Era impossível. A besta era uma manifestação física da maldição. Não deveria estar separada dele. No entanto, aqui estava ele em sua forma humana. Embora parecesse um espectro, ele era translúcido, brilhando como uma miragem de calor. Sua forma mal se mantinha unida. Ele havia de alguma forma arrancado seu espírito da besta descontrolada, um feito de vontade que o estava matando ativamente. Sua mão translúcida estava pressionada contra o peito da besta. Segurando-a, a fera rosnou e desferiu um golpe, suas garras sombrias passando direto por sua forma fantasmagórica. No entanto, ele a manteve à distância. Eu não vou deixar você machucá-la. Sua voz espiritual ecoou na sala, fraca e tensa. Era sua escolha final. Com seu corpo sendo destruído pelo veneno e seu lobo transformado em um motor de destruição sem mente, ele usou o último de sua vontade, a própria essência de sua alma para protegê-la. Proteger a Ômega esquecida era mais importante do que sua própria sobrevivência, mais importante do que sua vida, sua coroa, sua própria alma. Este era seu ato de verdadeira pertença. Elriken olhou, a mandíbula escancarada em descrença. Que feitiçaria é essa? Matem os dois. Mas enquanto os guardas hesitavam,
chocados com a visão impossível. Ort entendeu. Ele a havia escolhido. Ele havia ancorado sua alma nela. E naquele momento, algo dentro dela, algo que estivera dormente e silencioso por toda a sua vida, respondeu ao seu chamado. Um calor se espalhou de seu peito, uma sensação, como o primeiro sol da primavera, após um longo e duro inverno. Era um poder que ela nunca soube que possuía. A força total e inexplorada de sua alma empática, despertada por seu sacrifício. Amor, feroz e absoluto, inundou-a. Ela não fugiu da besta. Ela correu para o espírito brilhante e desvanecente de Zapiros. Não! Ela gritou, sua voz ressoando com um poder recém-descoberto. Você não vai morrer. Ela jogou os braços em volta de sua forma fantasmagórica, e enquanto o fazia, ela passou por ele, passou pela barreira de seu espírito e deu de cara com o monstro. Ele rugiu em seu rosto, seu sopro um vórtice de desespero frio. Ela não hesitou. Ela se levantou na ponta dos pés, alcançou e pressionou seus lábios onde estaria a boca da besta. Ela beijou o monstro. Não foi um gesto romântico e suave. Foi um ato de guerra. Ela despejou tudo de si naquele beijo. Seu amor, sua esperança, sua desafio, a própria luz de sua alma. Foi um ataque direto à maldição em si. Sua empatia pura e imaculada, a própria essência de seu poder brando, encontrou a antiga e odiosa magia da praga sombria de frente. Por um segundo, houve apenas silêncio. Então, a luz explodiu de seu ponto de contato. Uma luz dourada brilhante e cegante que jogou todos na sala para trás. Não era um fogo que queimava, mas uma luz que curava, que purificava. A fera sombria soltou um grito. Um som de ódio se dissolvendo. Enquanto a luz a consumia, a despedaçava e a queimava até o nada. A luz se coalesceu, fluindo de volta para a forma espiritual de Zéfos e depois para seu corpo físico, que jazia amassado no chão. Selou a ferida da maldição, purificou o veneno do lobo de suas veias e reacendeu as brasas moribundas de sua força vital. A luz diminuiu, deixando a sala em um silêncio atordoado e zumbindo. Zéfos jazia no chão. Não mais envenenado. Não mais repaldiçoado. As veias sombrias haviam sumido para sempre. Ele era simplesmente ele mesmo. Ao dar uma respiração profunda e trêmula, uma nova luz começou a brilhar ao redor dele em Ort. Era uma aura dourada suave, uma manifestação visível de um vínculo se encaixando, antigo e inquebrável. O vínculo de acasalamento no pescoço de Ort, logo abaixo de sua orelha, uma marca começou a se formar. Não uma mordida, mas um elegante turbilhão de luz dourada que se acomodou em sua pele como uma tatuagem. A marca da Rainha Luna. Lord Elrican encarou, seu rosto uma máscara de horror e derrota total. Seu plano perfeito não apenas falhou, ele havia criado a única coisa que buscava impedir. Um rei curado e poderoso, e uma rainha ao seu lado, cujo poder estava além de sua compreensão. Os olhos de Zefaro se abriram. Estavam claros, ambos, da cor de uma tempestade calma. Ele olhou para Art, e seu olhar estava cheio de um amor e reverência tão brilhantes quanto a luz que acabara de salvá-los. Companheira, ele sussurrou e o mundo se realinhou em torno dessa única palavra. A guarda real, os leais à coroa, finalmente rompeu o bloqueio nos níveis inferiores e invadiu a sala da torre. Eles encontraram uma cena de confusão total. Os guardas pessoais de Lord Elrican, olhando atordoados, Aurihan, pálido de fúria. E no centro de tudo, seu rei, vivo e inteiro, se levantando. Ao lado dele estava a homenagem Ômega, uma marca dourada brilhante adornando seu pescoço. Prendam-no, comandou Zapiros, sua voz não mais tensa pela dor, mas ressoando com a autoridade absoluta do rei Alfa. Ele apontou um único dedo firme para seu tio. Lord Aurician é um traidor da coroa. Ele tentou assassinar seu rei e usurpar o trono. Os guardas de Alriken, mercenários comprados com dinheiro, olharam do regente impotente para o rei radiante e inegavelmente poderoso. Sua lealdade evaporou em um instante. Eles largaram suas armas. A guarda real avançou em massa, prendendo Auriken em ferros antes que ele pudesse proferir uma única palavra de protesto. Seu reinado de fria ambição havia acabado. Zéfos não deu atenção ao caos. Ele só tinha olhos para Ort. Ele atravessou a sala em 2 longos passos e segurou o rosto dela em suas mãos,
seu toque gentil, reverente. Você me salvou, murmurou ele, os polegares traçando suas maçãs do rosto. Você salvou a todos nós. Você me salvou primeiro, ela sussurrou de volta, sentindo seu coração grande demais para seu peito. O vínculo dourado entre eles pulsava com calor. Uma presença reconfortante e constante. Era uma conexão que ia além das palavras, um entendimento perfeito que fluía entre suas almas. Naquele momento, algo mudou dentro dela. 2 minutos stank. O espaço silencioso e vazio dentro dela, onde seu lobo deveria estar, de repente, faiscou de vida. Não era a presença selvagem e exigente de um lobo alfa ou beta. Era algo diferente, um calor gentil e constante, como as raízes de uma árvore antiga, despertando de um longo sono. Seu lobo não havia partido. Estava esperando por ele. Esperando que ela se tornasse completa. Zéfus sentiu isso através de seu novo vínculo. Seus olhos se arregalaram. Seu lobo. Ela assentiu. Um sorriso lento e maravilhoso se espalhando por seu rosto. Ela não estava mais quebrada. Ela estava completa. Dias depois, o grande salão da cidadela estava lotado de senhores e damas do mundo dos metamorfos. Eles haviam sido convocados por seu rei retornado. Sussurros preenchiam o salão. Falavam do traidor Alriken languidindo nas masmorras. Falavam da recuperação milagrosa do rei. Acima de tudo, falavam da ômega sem lobo, que agora nunca era vista longe dele, uma misteriosa marca dourada em seu pescoço. Zéfiro adentrou o salão, não de armadura, mas nas simples vestes pretas de seu ofício. Ele irradiava um poder calmo e confiante que silenciou a multidão instantaneamente. Ele parecia exatamente o rei que haviam perdido e lamentado. Art caminhou ao lado dele, a cabeça erguida. Ela não era mais a garota assustada no bloco de leilão. Ela era a companheira do rei Alfa. Meus leais súditos, começou Zeiros, sua voz alcançando todos os cantos do salão. Vocês foram informados de que eu estava doente, que uma maldição me mantinha em seu poder? Isso era verdade. Mas o tempo das sombras acabou. Ele se virou e pegou a mão de Ort, puxando-a para a frente. Vocês também foram informados de que esta mulher é uma ômega sem lobo, uma coisa quebrada sem valor. Isso foi uma mentira. Ele ergueu suas mãos unidas. Esta é Orth, minha companheira, minha rainha e sua salvadora. Foi a força dela que quebrou a maldição. Sua coragem que expôs o traidor em nosso meio. Seu poder, um poder não de garras e presas, mas de coração e alma que curou seu rei. Um murmúrio de descrença e admiração percorreu os nobres reunidos. Nossas leis, nossas tradições, nos ensinaram a valorizar apenas um tipo de força, continuou Zafios, sua voz ressoando com paixão. Descartamos aqueles que consideramos fracos. Envergonhamos aqueles que são diferentes. Permitimos que o medo e o preconceito nos governassem. Não mais. Hoje marca uma nova era. A compaixão não é uma fraqueza. A empatia é uma arma e o amor. Seus olhos encontraram os de Ort e todo o salão pareceu desaparecer para ele. É a magia mais poderosa de todas. Ele levou a mão dela aos lábios e a beijou. Uma declaração pública de sua devoção. Naquele momento, a ômega sem lobo se tornou a mulher mais poderosa do reino. Não por causa do rei ao lado de quem ela estava, mas por causa da força que ela encontrou dentro de si mesma. Ela não apenas libertou o rei, ela os libertou de todos da prisão de seu próprio preconceito. O reinado da praga sombria havia acabado, e o amanhecer da rainha Luna havia começado. 1 ano depois, a cidadela de Blackwood não era mais um lugar de sombra. A luz do sol entrava por janelas recém-instaladas, iluminando salões que agora ecoavam com risadas em vez de medo. As tapeçarias opressivas retratando a guerra haviam sido substituídas por cenas vibrantes de colheita, comunidade e paz. O reino prosperava sob o governo conjunto de seu rei e rainha. O rei Zéfos estava na alta varanda da torre que um dia fora sua prisão. As correntes haviam sumido há muito tempo, derretidas e refundidas nos novos portões de um santuário. Ort havia fundado um lar para ômegas desajustados e qualquer metamorfo que tivesse sido considerado quebrado pela antiga sociedade cruel. Era a instituição mais popular da capital. Ele não era mais o rei atormentado. A maldição havia deixado cicatrizes em sua alma, mas eram lembranças de uma batalha vencida, não de uma vida perdida. Ele governava com uma sabedoria e compaixão forjadas nos fogos de seu próprio sofrimento. Um par de braços o envolveu pela cintura por trás. Oh! 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 Oh!
Oh, 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 oh. Ele sorriu e se inclinou no abraço de Art, cobrindo as mãos dela com as suas. Pensando em coisas sombrias, meu amor? Ela murmurou, apoiando a bochecha em suas costas. Lembrando? Ele corrigiu suavemente. Lembrando da escuridão, para que eu nunca tome a luz como garantida. Ele se virou em seus braços para encará-la. Sua rainha Luna, seus olhos cor-de-mel, brilhavam com amor e uma confiança calma que havia florescido completamente. Seu lobo, um espírito raro e lendário de madeira de coração, conhecido por sua capacidade intuitiva de curar e nutrir a alma coletiva da matilha, era uma presença calma e constante dentro dela, complementando perfeitamente seu próprio espírito alfa poderoso. Seu olhar desceu para a suave curva de sua barriga e sua mão pousou lá possessivamente. E como nosso pequeno príncipe está se sentindo hoje? Ele perguntou, sua voz suavizando. Ele tem o seu chute. Ort riu. Acho que ele já está treinando para as provas da Guarda Real. Zéfaros riu. Um som profundo e feliz que teria sido inimaginável um ano antes. Ele se inclinou e depositou um beijo terno em seus lábios. Eu nunca pensei que isso fosse possível. Uma vida sem dor, uma família, um futuro. Sempre foi possível, disse ela, a mão cobrindo a dele em sua barriga. Você só precisava de alguém para lhe mostrar a saída da escuridão. Seu vínculo de acasalamento pulsava entre eles, um canto silencioso e constante de seu amor. Abaixo deles, no pátio, crianças de todas as posições, alfa, beta e ômega, brincavam juntas. A rígida hierarquia que governou sua sociedade por séculos estava começando a se dissolver, substituída por uma nova filosofia de respeito mútuo, que valorizava todas as formas de força. Era um reino renascido, tudo por causa de uma ômega esquecida, cujo maior poder era a capacidade de ver o homem dentro do monstro. Seu beijo não apenas quebrou sua maldição e o ligou a ela para sempre, libertou uma nação inteira e os uniu em uma era nova e mais brilhante. Ele a puxou para perto, inspirando o cheiro de sua companheira, sua rainha, seu lar, e soube com absoluta certeza que seu ato de verdadeira pertença não fora um único momento de sacrifício, mas uma vida que agora ele tinha o privilégio de passar ao lado dela. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Eu realmente aprecio cada momento que vocês passaram aqui comigo. No momento, estamos rumo ao nosso primeiro marco: 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês de alguma forma, por favor, me apoiem clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma motivação enorme para eu continuar trabalhando e criando mais histórias valiosas para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.